Olá, irmãos. Continuando com a nossa mensagem, chegamos a um versículo muito importante que está na sequência aqui, de fazer a vontade do Pai, que está em 2 Coríntios 3,14, diz que: mas no sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. É isso, irmãos, né? O véu que nos impede de contemplar o Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, né? Porque isso é uma realidade, uma verdade na nossa vida. Nós podemos até dormir bem, mas nós acordamos com um véu, né? Enquanto esse véu não é retirado, nós não conseguimos ver que tudo que está acontecendo em nossa vida é a vontade de Deus, é o que Deus predeterminou para nós. Então, irmãos, né? Algo muito importante que me tocou aqui, ó, exemplificando, aqui na página 49, depois vocês vão ler. Suponhamos que uma de minhas regras seja que no local de reunião não deve haver nenhuma flor. Essa é minha regra, minha verdade, né? Um dia eu chego e vejo um lindo vaso de flor no local de reuniões. Esse exemplo é maravilhoso, irmãos. O que eu faço? Eu fico olhando para o vaso, né? Fico olhando para o vaso de flores, né? Ou fico olhando na reunião, né? Aí vem a pergunta: Deus falou comigo na reunião? Sim, Deus falou, né? Irmãos, eu creio, o tempo que eu tenho de vida cristã, Deus ele sempre fala conosco. Tudo depende, irmãos, de como está o nosso coração. Todas as reuniões são novas na vida da igreja. Todas as reuniões. Depende exatamente da minha condição, de como eu estou diante do Senhor. Eu me lembro, irmãos, que um servo de Deus do passado, quando eu entrei para a vida da igreja, ele me disse para mim que eu nunca deveria levar meus problemas para a igreja, embora eu tivesse muitos problemas. Eu vou falar sobre isso ainda na sequência. Mas aqui o ponto, irmãos, aqui dessa mensagem, é que os nossos sentidos, quando nós olhamos para a nossa verdade, quando eu não quero aquilo, quando eu não acho aquilo que é certo, né, eu perco a sensibilidade. Versículo 2 Coríntios 3,14 que nós lemos, né? Os sentidos se embotaram. O irmão explicou dizendo aqui que perdeu a sensibilidade, ficou uma faca cega, né? Não serve para nada, irmãos, né? Qual que é a solução, irmãos? Está falando aqui, né? Se converter, fala aqui, o que é converter? É voltar novamente ao Senhor. Quando nós voltamos ao Senhor, o véu é retirado. Então, irmãos, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui é o meu jogo americano que eu faço aqui. É um jogo americano, ó, bonito. Eu faço aqui com fibra de banana. Aí coloquei na frente, ó. Tá vendo? Tô vendo alguma coisa. Aí vou colocar outro. Mais um aqui. Ó, mais um. 3. Aí eu tenho que tirar esse. Tenho que tirar esse. E tenho que tirar esse. Entenderam, irmão? Às vezes, irmão, nós temos muito véus. Muita coisa que nós aprendemos nessa jornada cristã e que a gente não consegue se libertar dela. É esse véu, né? E qual que é o segredo, irmão? Se converter. Converter aqui, irmão, o irmão explicou pra gente, é voltar nosso coração pro Senhor, né? Quando isso acontece, irmãos, né? Esse véu, ele é retirado, né? Então, nós recebemos a palavra. O Senhor fala conosco. E essa palavra não vai ser como letra, né? Sabe qual é o resultado, irmãos? É libertação. O versículo diz aqui: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Então, louvado seja o Senhor, irmãos. E na sequência, irmãos, diz que eu tenho que contemplar como um espelho a glória do Senhor. E o versículo nós lemos, né? Irmãos, nós somos o espelho. E a característica de um espelho é o quê? Aqui explica. Vou ler que é melhor, né? Porque aí não vai ser só as minhas palavras, né?
O espelho tem uma característica, pois mostra o que está à sua frente. Somos como um espelho, né? Agora que tem aqui, se ficamos olhando para nossos problemas, quando chegamos à reunião da igreja, os irmãos vão olhar para nós e ver o quê? Os problemas, né? Como espelhos, refletimos aquilo que olhamos. Se à nossa frente só estiver problema, nós o refletiremos. Se tivermos problema com o nosso cônjuge, por exemplo, qualquer um que chegar à nossa casa saberá, pois de tanto olhar, refletiremos o problema com o cônjuge. Assim a solução não é ficar contemplando o problema, e sim contemplar a Cristo. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Irmãos, olha que maravilhosa essa palavra. Vou falar uma coisa para os irmãos, né? Aqui, né? Na sequência, eu não tenho tempo para poder explicar aqui tudo. Na sequência, eu vou concluir falando do versículo de 2 Coríntios 4:7, que diz que nós temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, né? Senhor Jesus, quando, irmãos, nós insistimos em manter a nossa maneira, a nossa opinião, quando nós achamos que eu já sei, eu já vi, já conheço, sabe o que acontece, irmãos? Né? O tesouro que está dentro de nós fica oculto. Ninguém consegue ver. As pessoas estão vendo o vaso, não é verdade? E aqui explica de maneira clara o que vai acontecer conosco então. Eu vou ler que é melhor. O tesouro está dentro do vaso, para que a excelência do poder seja de nós, seja de Deus e não nossa. Há um tesouro dentro de nós que ninguém consegue ver. Para que as pessoas vejam esse tesouro, Deus muitas vezes precisa colocar-nos em meio a problemas e situações de sofrimento, pois só assim percebemos que o vaso não consegue fazer nada, que o vaso não tem força, não consegue resolver os problemas. É a partir daí que o tesouro se manifesta. Já pensou, irmãos, né? Alguém olhar para nós e falar assim, ó, nossa, aquela irmã está passando aquela situação difícil. Olha o sofrimento que ela está passando, mas ela está alegre. Ela está feliz. Olha o semblante dela. Então a pergunta para nós, irmãos, o que as pessoas estão vendo? O tesouro ou o vaso? Vocês entenderam, irmãos, o ponto que eu quero chegar? Irmãos, Jesus é o Senhor. Vai chegar, irmão, situação na nossa vida, né? Circunstâncias, experiência da nossa vida, em que nós, na minha experiência, irmãos, eu já passei pelo fogo, né? E vamos continuar passando até a volta do Senhor. O apóstolo Pedro conseguiu ver isso claramente. Eu não vou ler por causa do tempo. Em 1 Pedro 4, ele diz para nós não estranharmos o fogo ardente que surge no meio de vós. Irmãos, tem uma experiência na Bíblia, eu vou concluir com essa experiência, de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, que por adorar o Deus vivo, né, eles foram determinados que fossem jogados na fornalha de fogo. Irmãos, eu vou perguntar para nós aqui, por que Deus não livrou eles da fornalha de fogo? Por que Deus permitiu que eles fossem jogados lá? Irmãos, eles foram jogados na fornalha de fogo, mas Deus livrou eles do fogo. Vocês lembram da história de Daniel? Capítulo 7. Muitas vezes, irmãos, o Senhor não vai nos livrar de ser jogado na fornalha de fogo, mas Ele vai nos livrar do fogo. Pergunto para os irmãos, o fogo queimou aqueles jovens? Não, irmãos. E quando Nabucodonosor viu, né, não foram lançados 3 lá na fornalha? Eu vejo 4. Um é semelhante ao Filho do Homem. Irmãos, essa tem que ser a nossa experiência. O Senhor Jesus vai estar conosco em toda situação, né? Se nós, irmãos, né, tivermos esse desejo no coração, receber a palavra, né, ir ao Senhor para ganhar vida, né, permitir ao Senhor que Ele retire todos os véus, né, e aparecer, esse tesouro maravilhoso vai aparecer. E sabe qual é o resultado, irmãos? O ministro da nova aliança, ele está sendo gerado, ele está sendo formado para salvar muitas pessoas que estão ao nosso redor. Jesus é o nosso Senhor, irmãos. Tamo junto nessa luta. Um abraço a todos. Amém.